Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agora Agro e você vai ver a partir de agora. Vendas de carne suína patinando no mercado doméstico junto ao menor ritmo de compra dos frigoríficos. Produto Interno Bruto do Brasil deve crescer 0,6% neste ano se a economia brasileira mantiver o mesmo ritmo do segundo trimestre. Tempo fechado e com chuvas isoladas para a maioria das regiões produtoras do país. Vamos falar também sobre a Amazônia, produção de carne bovina e os problemas de falta de conhecimento sobre o agronegócio. Descapitalização da população fez preço do frango ceder no mercado atacadista. E na entrevista de hoje, você vai ver que contratar uma pessoa certa é um tema interessante que afeta inúmeros empregadores. O Agora Agro já está no ar. As vendas de carne suína estão patinando no mercado doméstico junto ao menor ritmo de compra dos frigoríficos e fizeram com que as cotações dos suínos caíssem no mês de agosto. Nas granjas de São Paulo, o preço médio do animal terminado teve recuo de 13% frente ao mesmo mês do anterior e também no atacado a queda em igual comparação foi de 13,8%. Vale destacar, porém, que apesar do movimento de baixa no decorrer de julho e agosto, a média do mês supera o registrado no mesmo período do ano passado. Tanto que para o animal pronto, acabado, como para a carcaça vendida no mercado atacadista. Para o curto prazo, enquanto não houver uma reação nas vendas na ponta final da cadeia, o mercado deve seguir fraco, com as indústrias fazendo as suas aquisições de forma compassada a fim de não acumularem os estoques. O Ministério da Economia calculou que se a economia brasileira mantiver o mesmo ritmo do segundo trimestre ao longo dos demais trimestres deste ano, o Produto Interno Bruto do Brasil vai crescer 0,6% neste ano. A estimativa consta em uma apresentação da Secretaria de Política Econômica sobre os resultados do segundo trimestre, obtida pela Reuters, pouco após a divulgação de que a economia brasileira evitou a recessão com um resultado melhor do que o esperado no período de crescimento de 0,4% sobre os 3 primeiros meses do ano, em meio à retomada dos investimentos. O carry-over, que é um efeito carregamento estatístico, ficou em 0,6% para agora 2019. Isso indica que se o PIB mantiver o mesmo nível do segundo trimestre deste ano, ao longo dos demais trimestres ainda deste ano, haverá, é óbvio, um crescimento de 0,6%. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela disse que o governo trabalha para baixar os juros para os produtores rurais. Segundo ela, uma das medidas que estão sendo trabalhadas é a redução do spread, que é praticado pelo BNDES na linha de repactuação de dívidas dos atuais 1,5% para 0,8%. Isso faria com que o custo final ao produtor fosse menor. Nós estamos brigando para baixar o juro dessa linha, disse a ministra. Esse juro, ele não cabe na conta do agricultor, principalmente aquele que tem problemas no passado, que carrega dívidas. A ideia é que o custo dos juros caia de 11% para 9%. A ministra disse também que está trabalhando para convencer outras instituições financeiras para oferecer essa linha de financiamento. Hoje o Brasil ele sofre um ataque mundial porque todos têm medo do agronegócio brasileiro. O Brasil é uma potência agrícola e ambiental e o nosso país aumentou a produção em 6% e cresceu apenas 0,6% em área produzida. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje nas principais regiões produtoras do país. Na região norte nós vamos ter pancadas de chuva e trovoadas no Amazonas, nas demais áreas tempo parcialmente nublado a nublado, com chuva em Roraima. Tempo parcialmente nublado no Pará e com névoa seca no Tocantins.
Temperatura máxima 41 graus, a mínima 18, umidade relativa do ar de 15% a 95%. Na região Nordeste, chuva isolada em Alagoas, Pernambuco, Bahia e Paraíba. E tempo parcialmente nublado a nublado no Maranhão. Temperatura máxima 39, mínima 11, umidade relativa do ar de 20% a 95%. Na região Centro-Oeste, possibilidade de chuva no Mato Grosso do Sul, tempo nublado a parcialmente nublado no Mato Grosso e demais áreas, tempo claro a parcialmente nublado com névoa seca. Máxima 41, mínima 11, umidade relativa do ar de 10% a 95%. Região Sudeste, pancadas de chuva e trovoadas isoladas em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E possíveis chuvas isoladas na região metropolitana de Minas Gerais. Máxima 37, mínima 7, umidade relativa do ar de 20% a 100%. E na região sul, possibilidade de chuva em Santa Catarina e Paraná. Demais áreas da região, tempo parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva. Máxima 35, mínima 15, umidade relativa do ar de 40% a 95%. E depois do intervalo vamos falar também sobre a Amazônia, produção de carne e os problemas da falta de conhecimento sobre o agronegócio. Descapitalização da população faz o preço do frango ceder no mercado atacadista. E na entrevista de hoje você vai ver que contratar a pessoa certa é um tema interessante que afeta inúmeros empregadores. É um minuto só, nós voltamos já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Nessa semana, eu conversei com um especialista em mercado agropecuário, mais especificamente em mercado da pecuária de corte, e falamos também sobre a problemática da Amazônia. Confira. Eu vou conversar agora com o Maurício Palma Nogueira. O Maurício, ele é agrônomo e é um dos idealizadores do Rally da Pecuária. O Rally da Pecuária é um trabalho que vem sendo realizado já há 9 anos em busca dos números da pecuária brasileira. Como é que anda, depois de 9 anos, esses números da pecuária brasileira? Como é que você está enxergando isso? O que o Rally já viu até hoje? Quando começou o Rally, nós achamos que a gente ia conseguir fazer algum diagnóstico da pecuária. Aí passamos por uma fase meio de frustração, porque nós vimos que a gente só consegue conversar com produtores bem acima da média. Então, mesmo que a gente faça um esforço, como em anos que nós entramos em propriedades aleatórias o tempo todo, a gente não consegue trazer questionário daquele pessoal, eles não têm as informações. Aí nós aprendemos a usar esses dados, que é identificar a tendência da pecuária. Onde a pecuária está indo, a gente mede isso por faixa de produtividade e consegue estabelecer uma curva. Do começo para cá, a pecuária evoluiu muito, tanto em maturidade, na forma com que o pecuarista vê o negócio dele, na forma com que os técnicos vê, no nível do debate nas reuniões e no índice de produtividade, que é onde a gente mede se de fato está acontecendo. Então, mesmo que a gente não pegue o mesmo produtor todo ano, a gente sempre vai no mesmo perfil de público. E a produtividade tem aumentado aí na faixa de 4% a 6% ao ano. O que vocês estão apresentando nessa 9ª edição? O tema dessa 9ª edição é a pecuária em fase de alta, né? E como que o produtor se posiciona nesse momento. Até os últimos anos a gente passou falando sempre da tecnologia para defender margem e agora a gente quer falar da oportunidade que é a alta tecnologia em momentos mais favoráveis. Então nós vamos falar de expectativa de mercado, nós vamos falar do assunto atual. Então nós estamos numa semana que a pecuária de novo é alvo de sensacionalismo, né? Nós estamos vendo aí toda a pressão
em cima na questão do fogo, né, do fogo na Amazônia, isso vindo para a pecuária, e não é bem assim que funciona. Então nós vamos abordar esses temas todos, falar do risco que isso tem para o mercado, e nós vamos falar da expectativa de rentabilidade para o produtor para o nível de tecnologia. E fechamos o evento do mesmo jeito que a gente sempre discute, mostrando o que o produtor tem feito, né, em cima dos números das edições anteriores, por faixa de tecnologia, e debatendo com os patrocinadores as propostas, as soluções que eles têm apresentado aí a campo para os produtores em todas as regiões. Aqui, especificamente, nós vamos falar de Goiás, né? Politicamente falando, nós estamos percebendo que parece que está aflorando algo contra o setor agropecuário. E parece, de maneira geral, em nível internacional, que esse fogo na Amazônia parece que está querendo fritar também o boi, não está, não? Pois é, né? Nós chegamos essa semana num nível extremamente preocupante, né? Do tanto que essas informações estão circulando. Existe, de fato, um aumento do fogo, isso é normal, nós estamos num ano que é propício a isso, né? E a gente acredita, Toninho, que o sensacionalismo que tomou parte desse debate, então as pessoas, mesmo pessoas profissionais da informação, eles não estão aprofundando, eles não estão ouvindo quem conhece do assunto, eles não estão analisando de forma complexa, que é o que se espera. E estão dando um recado muito simples para aquele cara que é criminoso, que a gente não gosta de quem faz a coisa ilegal. A ilegalidade para o agro é péssima. Se eu tiver desmatamento ilegal, vai vir produto de extrativismo e vai abaixar os preços da pecuária. O pecuarista não é a favor disso. Só que a hora que a imprensa trata isso de forma alarmista, sensacionalista, você passa um recado para aquele sujeito que está envolvido numa atividade ilegal de impunidade. E isso não é verdade. Não é isso que está acontecendo, não é essa política, pelo menos do que a gente leu, né? Não é meu objetivo defender nada aqui, mas o que a gente acompanha do Ministério do Meio Ambiente, ele quer fechar a torneira da ilegalidade, só que fazendo o Código Florestal funcionar de verdade. Então, tudo isso cria um pânico, cria uma histeria e isso vira campanha contra o Brasil. Então, eu até vou mostrar um slide. A Gisele Bündchen, Leonardo DiCaprio, presidente Macron, aquele Ronaldo de Portugal, esqueci o jogador, né? O Ronaldo, o R7. Você vê o tanto que eu acompanho futebol. Todos eles foram, essa semana, divulgaram fotos mentirosas relacionadas à Amazônia. Não é que eles fizeram por maldade, é o tanto que isso aí está circulando, mas isso cria essa sensibilização nesse pessoal, isso vai lá para o consumidor, o cara vai fazer uma pressão mesmo na carne brasileira. Então a gente precisa ter cautela e, evidentemente, trabalhar também, né? Aí ver o outro lado. A gente julga um pouco exagerado, às vezes, as posturas que se tem, né, principalmente do presidente. Deixa o Ministério trabalhar, vamos tirar um pouco da atenção desse negócio, né, vamos evitar também colocar mais gasolina nessa fogueira. Mas é uma pressão muito alta, Toninho. Na melhor das hipóteses, isso aí, no fim do dia, acaba aumentando o custo para o pecuarista ou diminuindo o preço de venda. Então, achata margens. Mas, se a gente der combustível para isso, né, se os brasileiros se preocuparem mais em agir, em cuidar mesmo de fato do que nós temos como proteção ambiental e como produção, nós vamos ser muito mais efetivos. Essa é uma discussão que eu tenho sempre dentro do GTPS, né? Toda vez que você tem uma pressão dessa que a gente vai viver, né, que nós estamos vivendo nesse momento, no fim do dia, o que mais é prejudicado, o que mais se ferra lá no negócio dele é um pequeno produtor, né? Por que eu posso falar isso? Porque 80% dos estabelecimentos pecuários do Brasil têm menos de 50 cabeças. Então, se você afetar a pecuária, você pegou uma leva de gente que já está lá apavorada. E muitas vezes a gente mede, né, o risco ambiental aumenta à medida que a renda cai justamente nessa população. São eles sem recursos lá que vão acabar tentando controlar o mato com fogo, né? Então, não é fogo criminoso, tem também. Mas o que nós estamos falando? Gente que descuidada, que foi tentar controlar o fogo, o pasto lá, melhorar o pasto,
com técnicas antiquadas que já não se recomenda há muitos anos, né, que ninguém usa mais, né, do pessoal que está mais modernizado aí na produção, só que fogo não tem controle, fogo não respeita limite, fogo não respeita cerca, então vai embora, né? E aí nós estamos correndo isso aí. Então o risco todo que a gente está correndo esse ano, de fato é um ano que o fogo vai aumentar, né? O INPE já mediu, mas segundo a NASA nós estamos abaixo da média dos últimos 15 anos, então não tem nada de sensacional no que está acontecendo. Nós temos que manter a postura de sempre, combater isso e entender porque está acontecendo. E aí eu vou ser mais efetivo no combate. Bom, finalizando, eu quero dizer o seguinte, na bandeira brasileira está escrito assim, ordem e progresso. Mas do jeito que as coisas estão, na minha visão, e eu ouvi essa frase ontem de uma pessoa amiga minha que disse o seguinte, ordem é progresso. Concordo plenamente, é o que a gente tem discutido nas fazendas, né, com o público do Rally. Organizar tudo para você crescer, né? A mesma coisa para um país, você tem que pôr tudo em ordem, né, e seguir, respeitando todas as instituições, respeitando as diferenças, respeitando a democracia, a diversidade. Isso tudo é maravilhoso. Eu acho que a gente está evoluindo muito nesse ponto, mas a gente ainda tem gente muito empenhada em criar um clima tenso, um clima, como é que fala? E muito polêmico, muito ruim, muito pesado, né? Então, de ambos os lados, a gente tem que focar um pouco mais nas ações e se estão entrando em polêmica, a gente tem só que explicar e deixar a turma falar sozinho. Não adianta a gente discutir com preconceito. Preconceito você só corrige de uma forma. Educação, calma e educação. E depois do intervalo, vamos falar sobre descapitalização da população, que tem muita influência nos preços do frango, e vamos falar também sobre como contratar a pessoa certa, que é um tema interessante que afeta inúmeros empregadores. É um minutinho só e eu volto já. Em 2004 nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Com a entrada da segunda metade do mês e a descapitalização da população, os preços do frango cederam no mercado atacadista. Em São Paulo, por exemplo, nos últimos 7 dias, a cotação da carcaça passou de R$ 4,18 o quilo para R$ 3,95, uma queda de 5,5%. Nas granjas paulistas, os preços seguem estáveis, somando 49 dias sem alterações. O frango terminado está cotado em R$ 3,30 por quilo. Para o curto prazo, a expectativa é de melhoria da demanda interna, com a virada do mês agora, começando setembro, e também, é claro, o pagamento dos salários. Eu vou conversar agora com a consultora de empresas Ana Carolina Cavalcante e nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo que afeta inúmeros empregadores. Como contratar a pessoa certa? Ana Carolina, tudo bem? Tudo bem, Antônio? Uai, tudo bem, graças a Deus, está ótimo. E você? Graças a Deus, ótimo. Então tá bom. Atendendo muitas empresas? Graças a Deus. Isso é bom. Trabalhando muito. Ana, nós temos um problema muito sério quando nós falamos em contratar uma pessoa. É aquela pessoa que vai pegar aquele cargo e vai tocar aquele cargo para frente e vai fazer a coisa andar. E quando eu falo em contratar, em todas as empresas, é numa propriedade rural, é uma pessoa para trabalhar em casa, é uma pessoa para ser um gerente, enfim, um vendedor. É muito complicado, não é, Ana? Sim, é bem desafiador. Hoje, a pessoa certa, ter a pessoa certa faz uma diferença muito grande no negócio. Porque o que é essa pessoa?
é alguém que vai executar aquilo que você quer nas minúcias que você quer. É como se fosse você. Então, às vezes, hoje os empregadores estão tendo dificuldade de chamar pessoas que vão, de fato, atender aquela demanda que ele precisa para ser resolvida. Agora, também está precisando, durante uma contratação, está se precisando muito de uma especialização, de uma pessoa que já domine o mercado, né? Sim. Ou aquele setor, né? Sim, hoje a gente tem duas questões. A pessoa, ela precisa ter o conhecimento, ela precisa entender daquilo, ter o know-how, ter legados naquilo, mostrar que ela sabe fazer, mas ao mesmo tempo ela tem que ter competências emocionais, com outro tipo de competências, sem ser apenas as técnicas. Quer dizer, teria que ter compromisso. Compromisso é uma atitude, isso, proatividade. Entendi. Na verdade, você até acha várias pessoas com formação, com técnica, mas o que está tendo dificuldade hoje de achar são pessoas com a técnica, mais as competências. Entendi. Mas as competências internas, como proatividade, como atitude, como ser inovador, entre várias outras coisas. Uma coisa que eu observo muito, Ana, é o seguinte, tem muita gente que fala assim, eu estou ganhando muito pouco. Tá, tudo bem. Mas será que você tem condição, capacidade, uma série de outros atributos que faça com que você ganhe mais? Justo. Isso é extremamente importante também, porque as pessoas, elas não estão investindo nelas. Elas não investem no conhecimento, não investem em autoconhecimento, porque o autoconhecimento faz elas desenvolverem e entregarem mais resultados. Positivo, é verdade. Ana, falando sobre cultura, o que é cultura que você tanto fala? Antônio, cultura nada mais é do que a sua empresa, a sua equipe está extremamente alinhada em torno do propósito da empresa, em torno daquilo que a área quer, em torno vestir a camisa. Vestir a camisa, fazer aquele negócio ser o negócio da vida delas. Tá linkado a motivação da empresa com a motivação pessoal dela. Entendi. E aquilo se torna algo grandioso. E aí existe uma cultura da empresa que torna forte para alcançar as metas e os desafios. Quer dizer, é colocar o coração na boca. Exato. Uma boa expressão. Mas é verdade, quando isso num jogo de futebol, em qualquer empresa, naquilo tudo que você for fazer, você tem que colocar o coração em primeiro lugar. E, é claro, e agir com a razão. Ana, isso que nós estamos falando agora, de pessoas, de comportamento e tal, isso já foi parte também de um estudo muito grande na Universidade de Harvard, né? Sim, Harvard fez um estudo em que 80% do turnover das empresas está relacionado a comportamentos. E não o feedback, né? A contratação errada, e aí o comportamento da pessoa gera esse resultado ruim. Então o empregador vai lá e tenta fazer essa contratação, coloca a pessoa no lugar errado, uma pessoa boa no lugar errado, só que ela era boa para outra coisa, aí sai. Ou então faz uma contratação de uma pessoa que não tem competências, além da competência técnica. É aquela velha história de investimento. Às vezes você fala assim, não, essa pessoa é muito cara para a minha empresa, eu vou pegar um bem mais barato. Mas no fim, sai caro o que você precisa de ver. Você não tem noção. O tanto que às vezes o barato fica caro. E tem mais um detalhe interessante, que são as redes sociais, né? Sim, hoje tem várias redes, várias tecnologias já desenvolvidas para contratação. Então, basicamente tem, por exemplo, o LinkedIn, que é uma rede que você faz contatos com profissionais, você encontra profissionais, e tem também uma que lançou agora que chama GoWith, que é uma rede onde faz um contato entre o profissional e a empresa, e essa rede, ela conecta relacionado também às competências, não só técnicas, mas também os soft skills, competências que as pessoas têm, como se ela tem atitude, se ela é mais introvertida, se ela é mais organizada. Então, várias outras competências para gerar uma seleção correta. Olha, independente do que você faça, se você tem uma empresa, uma fazenda, uma casa, a contratação, o conhecimento, a conversa, o olho no olho é muito importante para não sair coisa errada. E mesmo assim, às vezes a gente sendo exigente, a coisa às vezes não dá certo. Isso, tem que tomar bastante cuidado, mas é possível contratar a pessoa certa. Conheça alguém, chame alguém que tem especialização nisso, que ajuda a ter um bom resultado. Ana Carolina Cavalcante, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e eu espero tê-la aqui mais vezes, ok? Eu que agradeço, Antônio. Obrigado, Ana. Obrigada. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase. Reparta o seu conhecimento. É uma forma de alcançar
a imortalidade. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.